Muito bem, Fabi, você disse no vídeo passado, ou no repassado, que é possível dissolver uma dor só de olhar para ela e quando a dor não é física. Bem, primeiro deixa eu falar novamente, que eu coloquei o título, mas eu não me aprofundei muito, né? É possível dissolver uma dor só de olhar para ela? É. Quando a gente propõe, por exemplo, a meditação, essa foi uma das minhas descobertas na meditação. Eu fui muito sortuda, né? Eu nunca tinha meditado, caí de paraquedas num curso de 10 dias, mas eu fiquei imersa por 10 dias, eram várias horas por dia. E eu tinha muito medo do meu joelho, o romper algum tendão do joelho, porque a dor era terrível, terrível. Até que eu consegui dizer para o professor: eu vou te processar se romper. E ele dizia: medite, apenas observe, siga o protocolo da meditação e vai dar tudo certo. Eu falei: eu posso te processar se romper? Ele falou: depois que você sair daqui, você pode fazer o que você quiser. Eu falei: eu vou processar ele. E aí, estando tranquila, que eles não seriam loucos de me deixar com o tendão rompido, eu decidi fazer o processo do jeitinho que era sugerido, né? E a dor sumiu. A dor, ela realmente, ela se dissolveu, mas não foi de graça. Imagina, foram 10 dias meditando. Essa minha dor, ela dissolveu mesmo no sexto ou no sétimo dia de meditação. E depois realmente eu me senti muito, muito fortalecida. Era uma viagem, a gente pegava carona e andava, né? Andava muitos quilômetros e tinha uma mochila pesada. Eu já sentia mesmo o meu dor um pouco, o meu joelho um pouco fraco. Mas nunca tinha sido algo que eu pensasse que eu tivesse que cuidar, né? Agora, é muito comum, essa meditação que eu fiz, o nome dessa meditação é Vipassana, ou Vipassana, ou Vipassana, ou outros dizeres, né? Escreve com 2 S's. Se você não conhece, vale a pena conhecer. Digita no Google, né? Veja, no Brasil tem os centros próprios em São Paulo, no Rio de Janeiro e em mais algum outro lugar, mas outros vários locais do Brasil alugam. É uma experiência, para mim, eu acho que foi a experiência mais importante da minha vida, talvez. E até então, todo ano eu voltava lá e fazia minha meditaçãozinha, né, de 10 dias. Com a bebê agora, até ela ficar maiorzinha, eu demoro mais, mas aí eu faço meu trabalho em casa, né, minha meditação em casa. Muitas pessoas que vão para essa meditação, o que elas relatam, os relatos são impressionantes, né, de curas, de saídas de vício. Agora veja, tudo depende qual que é o grau de adoecimento dessa pessoa, o que ela já fez anteriormente. Para quem acredita em vidas passadas, quantas vidas ela já está trabalhando aquilo. E para quem não acredita, ou independente disso, né, por quantos traumas essa pessoa já passou. Algumas linhas da psicologia vai entender que muitas das nossas dores, muitos dos adoecimentos do corpo, eles são somatizações, né? Os traumas, à medida em que a gente vai vivendo os nossos traumas, e trauma, atenção, não diz respeito somente a. Tem alguns acontecimentos que ninguém tem dúvida de que vai traumatizar, né? Um assalto violento, uma batida de carro, com vítimas, aquelas que fica, né, marca na nossa mente, né? O carro todo amassado. Aí a gente fala, é trauma, vai gerar trauma. Mas os traumas mais difíceis para a gente lidar na clínica, e aí eu, enquanto paciente, também falando, né? Os traumas mais difíceis para cuidar na minha vida, isso serve para todos, são esses invisíveis. São esses que passam batido, são as pequenas violências. Fala obrigado. Você tá reclamando pelo quê? Você tá pensando que é quem, mocinho? Você tá se achando importante? A gente cresce entendendo que a gente não é importante. A gente cresce entendendo que a nossa opinião não é importante. E aí a gente vai ouvindo desdéns, a gente vai ouvindo desrespeitos, a gente vai sendo tratados algumas violências meio passivo-agressiva, algumas violências bem escancaradas, tipo essa, né? Fala obrigado! É assim que muitas crianças são educadas. Fala obrigado, agradece! A gente tá falando de gratidão, a palavra obrigado é bem interessante, né? Obrigação. Então,
peso, né? Uma coisa que era para ser leve, tem um peso aí. Então, muitas linhas da psicologia vão entender que isso vai sendo registrado, isso vai deixando sequelas graves e isso vai sendo introjetado, inclusive, no corpo, a ponto de, em algum momento, o teu corpo passar a sofrer com isso, passar a se adoecer com isso. Não precisa passar muitos anos, não. A depender da intensidade, a depender da frequência, né? O corpo grita muito rápido. Então, é por isso que quando você olha para a dor, mas você olha com um interesse genuíno de aprofundar na dor. Se você tá se você estiver numa frequência constante de meditação, você começa a se aprofundar com uma certa velocidade. E não é incomum de você acessar as dores e as dores se dissiparem ou diminuírem. Agora, quando a gente vai para ferramentas como a IFT, que a gente está trabalhando na mentoria, quem está na mentoria já acessou, quem não tiver na mentoria quiser acessar, tem o link aqui embaixo, ou em algum lugar, em algum lugar aqui vai ter, talvez tenha que procurar. Do nosso curso, né, do EFT, é um curso bem curto, bastante direto, e você sai do curso já entendendo como colocar em prática. Ele te convida a entrar, você vai olhar para os seus sentimentos, vai olhar para os seus pensamentos, vai olhar geralmente através da dor, né? O exemplo que eu tô dando aqui do físico é através da dor. Então, uma dor nas costas, que não passa nunca, mas você já foi no médico e não tem nada lá. Uma dor de cabeça que não passa nunca, mas você já fez tudo quanto é exame e os médicos não conseguem entender do que se trata, né? Você começa a trabalhar em cima dessa dor com essa ferramenta super simples e aí você começa a ficar muito atento. Quais são os pensamentos, quais são os sentimentos, quais são as emoções presentes e você vai se aprofundando cada vez mais, vai fazendo a sua listinha de qual a intensidade dessa dor. Nossa, é 9, tá muito forte. Você vai trabalhando algumas rodadas. Algumas dores, elas vão passar no tempo de uma meia hora de trabalho. Agora, algumas dores, principalmente as dores crônicas, é porque elas demoraram alguns bons anos para elas aparecerem ali. Mas, pelo menos eu na clínica, eu tenho... são duas experiências distintas, tá? Que eu vou apresentar aqui. Eu, enquanto psicóloga, trabalhando na clínica, e eu como pessoa militante pela causa da saúde, trabalhando com amigos, né? Na clínica, querendo ou não, a gente tá ali com a pessoa pouco tempo, né? 50 minutinhos, 1h20, uma sessão mais estendida por semana. Às vezes a pessoa tá passando quinzenal, é menos tempo, né? A gente com os amigos, a gente cata os amigos, leva pra casa, é almoço, é café, é fim de semana, a coisa mais intensa. Agora, na clínica, quem trabalha, quem leva a tarefa para casa e faz a tarefa em casa, os resultados são rápidos também. Então, eu tenho resultados excelentes de dores crônicas, de questões crônicas que são dissolvidas, que são resolvidas ali no período de um ano. A gente tem como dar garantia? Não tem, né? Quando a gente vai para psicologia, não é uma ciência exata, né? Não é um maquinário que você consegue dar tanto tempo de garantia. Eu costumo demorar tanto tempo para resolver isso. Porque são muitos atravessamentos. A gente está falando de traumas, a gente está falando de vivência. Agora, o bacana de tudo isso é quando a gente encara esse caminho como um caminho de autoconhecimento, de autossuperação, de evolução. E aí você pega essa tarefa para você desenvolver ao longo da vida. Então, quando eu comecei a estudar essas técnicas, eu fui tendo a sorte de descobrir muitas outras técnicas, né, que são complementares a essas. Então, eu me trabalhei muito. Não, eu fui fazer minha primeira terapia. Primeiríssima mesmo, eu fiz numa depressão muito séria que eu tive na minha adolescência. Mas aí foi horrível, foi uma situação horrível. E eu acho que eu fiz 4 sessões e desisti, né? Então, terapia de verdade mesmo, eu comecei a fazer quando eu fui estudar psicologia, né? Antes disso, eu não sabia, não, o que era isso de ter um psicólogo, de ter um terapeuta para chamar de seu. Então, quando eu comecei a estudar essas técnicas, eu comecei a colocar em prática na minha própria vida, e foi algo realmente incrível. Eu fui fazendo as minhas listas, tudo que eu tinha que resolver, e aí era muito interessante. Então, por exemplo, eu tinha muito respeito pelo meu pai, a ponto de ter medo, assim, eu tinha muito respeito
a ponto de ter medo de magoá-lo, a ponto de ter medo dele se sentir desrespeitado. E aí, quando eu fui fazer as minhas terapias, eu descobri que não era respeito, não. Eu tinha era medo mesmo. Eu tinha era só medo, medo, medo. Medo de não ser amada, medo de não ser aceita, medo de... Medo. E aí eu fui trabalhando esse medo. E aí o meu medo se transformou em raiva. E eu tinha raiva do meu pai. E aí eu fui trabalhando, 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 trabalhando. E aí o que que acontece quando você vai se aprofundando nisso? Vão vindo lembranças. E aí tem lembrança que você vai chorar, vai ter lembrança que você quer esmurrar alguém, vai ter lembrança que você quer morrer, vai ter lembrança que você quer viver muito para refazer aquilo. Então por isso que às vezes é importante ter um suporte. Seja um suporte profissional, de um terapeuta, seja um suporte de um familiar, de um amigo, mas tem que ser alguém que, primeiro, que você confie, que não vai te julgar. Mas você tá sentindo raiva? Você tá sentindo raiva do seu pai? Onde já se viu? Ixi, aí pôs tudo a perder. Porque a gente tem que poder olhar para nossa realidade tal qual ela é. Não dá para censurar. Uma sociedade que censura sentimentos, emoções, pensamentos ou aquilo que é dito, ela tá fadada ao fracasso. Porque aquilo que você não pode expressar, você vai reprimir. E aquilo que você reprime vai explodir quando você menos imaginar. Então, e mais, ninguém nem imaginaria, né? Ah, não acredito, ela fez isso, uma pessoa tão boa, tão em equilíbrio, e ela fez isso. Pois é, disseram que não podia. Desde pequenininho, disseram que não podia mostrar a língua, que não podia falar o que pensava, e um belo dia foi lá e fez bobagem, né? Então, a gente vai reprimindo. E a gente nasce, cresce, entendendo que a gente tem que reprimir. E essas emoções, essas histórias, essas situações mal resolvidas, elas viram o quê? Elas viram adoecimento. Elas viram adoecimento, em última instância, no corpo. E aí, conforme você vai entrando, e aí é muito interessante, porque uma das nossas técnicas, né, que é o curso do IFT, é com as mãos. Então, a gente vai entrando nas nossas histórias e a gente começa a tirar as nossas dores com as mãos. Eu tinha enxaquecas terríveis. Eu tinha uns processos de alguns dias eu não poder andar sozinha, porque eu poderia desmaiar, e eu perdia de tão forte que eram as dores de cabeça, e às vezes elas vinham do nada. E eu já tinha feito de tudo já, tinha tirado anticoncepcional, tinha arrancado os sisos, tinha mudado a alimentação, já tinha feito de tudo, e aquelas enxaquecas terríveis. E foi trabalhando a minha história com o meu pai. Meu pai era militar, ele já é falecido já, né? Então, ele não tá aqui nem para saber dessa história, ele ficaria emocionado, ele gostaria muito, foi uma pessoa muito maravilhosa, mas muito firme, muito quieto. Então, assim, a gente tinha que adivinhar o que ele tava pensando, a gente tinha medo dele. Respeito, né? A gente achava que tinha respeito, a gente era medo. Eu falo a gente porque eu tenho outros irmãos, mas eu tenho que falar isso por mim. E foi trabalhando essa história que a minha enxaqueca foi embora, que a minha enxaqueca sumiu. Então, a gente tira as dores com as mãos. E aí aqui, eu não vou falar o nome dela, esqueci também. Eu ainda não peguei os codinomes das pessoas, então vai ter que ser assim. E aí ela fala o seguinte, como fazer quando a dor não é mais física? Como dissolver essa dor do interno para o externo? Então, é mais fácil a gente dissolver a dor que é interna, porque quando ela está no externo, ela já está no externo. A nossa dor para chegar no físico é porque ela já superou o limite do emocional, já superou o limite do mental e ela foi para o físico. A gente resolve o físico quando a gente resolve o dentro também. Agora, veja, sempre vai depender que dor é essa, há quanto tempo essa dor está aí. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem a sua coleção própria de traumas, e nós vivemos numa sociedade violenta, muito violenta. E não tô nem falando por conta da polícia que tá aí para chacinar o povo pobre das periferias, não tô nem falando dessa violência. Que já é o suficiente para a gente fazer alguma coisa, para a gente querer fazer alguma coisa, né? Mas é essa violência refinada, essa violência do o que foi que você falou? Porque eu só quero seu bem. E pronto, né?
engole o que você falou, engole o seu pensamento, engole, é seco e arranje uma boa máscara para você ser aceito. E arranje uma boa desculpa para refazer o que você acabou de dizer, porque você acabou de ser trucidado. Porque eu só quero o seu bem. Então a gente vive numa sociedade que ela é muito violenta. As nossas piadas, elas são violentas, né? A gente cresce, a gente aprende a rir de alguém. Tem que ter alguém pra gente rir da pessoa. A pessoa ela vai ficar acabada, ela vai ficar trucidada, mas o importante é que o grupo, né, esteja unido. Então, é inevitável. Todos nós crescemos com muitos traumas. O lindo, o bacaníssimo é que a gente volta no tempo. É possível voltar no tempo. Mentalmente, né? Emocionalmente. Não tem como a gente desfazer o passado, porque o que aconteceu de verdade aconteceu. Mas os machucados, a gente desfaz. Os traumas, a gente dissolve. E toda a conexão neuronal que tem ali, congelado, engessado em cima do trauma, a gente dissolve. E com isso a gente dissolve as dores. E no que a gente dissolve as dores, a gente dissolve as dores. A gente consegue eliminar as ansiedades, as fobias, as dores físicas. Então, às vezes, a pessoa ela tá num mar sem fim de falta de energia, né? Por quê? Porque coisas importantes aconteceram. Ela tá cheia de curtos-circuitos. Uma caminhada dessa é uma caminhada longa. Quando a pessoa já tá tão desenergizada a ponto de não ver sentido na vida, né? Essa pergunta aqui, eu não li ela inteira, foi uma pergunta longa. E ela inclusive comenta, né? Preciso pegar o codinome dela para ela saber que eu tô falando para ela. Ela comenta assim, mas e quando a pessoa não tem sentido, né? Porque uma coisa é alguém pensar em suicídio, mas aí descobre que tá grávida, então a vida muda de sentido, agora ela vai ter que viver por conta do filho, né? Mas eu não tô grávida. Como é que eu faço para encontrar sentido? Aí aqui são várias coisas interessantes nessa observação. Primeiro lugar, uma gestação, ela pode mudar o sentido de vida de uma pessoa. Mas a gente não pode ficar muito aqui nessa armadilha de entender que a gestação, pelo fato de que vem aí uma nova vida, ela renova a vida e renova a esperança de uma pessoa. Isso não é verdade, tá? Uma mulher, quando ela entra num processo de gestação, ela precisaria de uma rede de apoio incrível, porque a vida dela inteira, fisicamente, ela é mobilizada para aquela pequena vida. Então, se é uma pessoa que tinha já tinha pouca energia, ela vai ter menos energia ainda. Se era uma pessoa que já tinha uma alimentação que não estava muito legal e faltava nutrientes para ela, ela vai ter menos ainda, porque é tudo em nome do feto, da nova vida que está vindo ali. Vai ser colocado muita pressão, muita expectativa em cima dessa mulher. Então, se é uma mulher que fumava, agora todo mundo vai questionar: o que você está fumando? Ninguém vai ajudá-la a largar esse vício, mas todo mundo vai apontar o dedo para ela. E se ela vai tomar uma Coca-Cola, ou se ela vai tomar uma cerveja para aliviar a vida que tá difícil, todo mundo vai meter o dedo na vida dela. Você tá bebendo, você é louca. As mulheres, elas passam por umas situações muito difíceis, né? Então, eu, por exemplo, eu parei de tomar o meu café quando eu entrei no período da gestação, porque eu entendo que a cafeína faria mal para minha bebê. Felizmente, o meu vício era e ainda é. Ai, cadê meu café? O café e o cacau. Ai, que gostoso! E ficar sem a cafeína foi muito difícil. Foi muito difícil. E as pessoas diziam: mas é só café, que bom. Cadê meu café? Então, assim, veja. As mulheres, quando engravidam, né? Ou a mulher que engravida, ela não fica uma pessoa super feliz e super cheia de sonhos automáticos que a impulsionam para a vida, não. Ela passa por dificuldades muito intensas. E não é à toa que muitas mulheres entram num processo de depressão gravíssimo durante a gestação e depois da gestação, né? No momento do puerpério, ali depois que deu à luz. E são situações gravíssimas. E esses bebês que nascem para o nosso mundo, eles nascem aí, ó, na gestação, onde tem uma mulher carregando, gestando aí essa vida, geralmente sem apoio, sofrendo um monte de pressão, sofrendo um monte de expectativa, sozinha. Quando eu falo sozinha, não tô falando mulheres
solteiras, mulheres, não, às vezes a pessoa tá ali com toda uma família. Era melhor se estivesse sozinha, porque aí tem toda uma família fazendo pressão. Você tem que comer direito, você tem que fazer exercício, você tem que fazer isso, sua louca, o que você tá fazendo? Tá todo mundo vendo só o serzinho, o grãozinho que tá ali na barriga dela. E esquece dessa mulher, do apoio que ela teria. Então, a gente às vezes fantasia que se eu estivesse nesta situação, a minha vida teria mais sentido. Tem mulheres que tiram a vida na gestação, assim que descobrem, né? Principalmente em países onde o aborto é proibido, tem mulheres que então tiram a própria vida, porque não querem dar à luz para uma vida entristecida, porque sabe que não vai conseguir se manter. E aqui não adianta a gente fazer julgamentos morais, a gente tá falando de adoecimento. Você vai falar para uma pessoa depressiva, eu não aceito que você fique depressivo, você tem que cuidar dos seus filhos. E é isso que acontece, infelizmente é isso também que acontece. A pessoa tá lá depressiva, a pessoa tá de cama e tá ouvindo moralidade, né? Às vezes vem o pastor e lição de moral, às vezes vem o padre e lição de moral. Aí vem a pessoa do postinho e lição de moral, e vem, ixi, lição de moral. A pessoa só não se mata porque não é fácil se matar, porque se matar é difícil, né? E não é à toa, porque a ideia não é se matar, né, gente? A ideia é prosperar, é seguir firme. Mas veja, é interessante que a colega aqui, ela falou isso, né? Puxa, né? Se eu tivesse grávida, isso me daria mais vontade de viver, me daria sentido. Mas é interessante levar em consideração que tem muitas pessoas que quando descobrem uma doença terminal, ou uma doença, ainda não tá num período terminal, mas é uma doença que ela sabe que vai levá-la à morte, com muita probabilidade vai levá-la à morte. E aí a vida dela ganha significado. E aí ela refaz essa vida. E muitas pessoas, isso não é incomum de se ver, né, de se escutar em depoimento. Pessoas que já que têm amizades próximos ou parentes próximos, ou se não tem, de ouvir de depoimentos, né? A pessoa falando, eu agradeço ao câncer que eu tive. Eu agradeço a essa doença autoimune degenerativa que eu tive. Por quê? Porque até então eu era um zumbi. Porque até então eu já estava morto e não sabia. Aí quando disseram que ia morrer oficialmente, eu acordei pra vida. Aí parece que dá um curto-circuito interno e faz a pessoa querer viver. Não, mas peraí, vão me matar agora? É de verdade. Leva um choque de realidade. E parece que esse choque traz a pessoa pra conexão. E no que ela vem para conexão, o que acontece? Ela olha para dentro e ela começa a enxergar as necessidades dela. E aí ela começa a mudar a vida dela. Ela percebe que sim, é legal fazer um exercício, uma caminhada. Sim, é legal ter flores em casa e olhar para essas flores. Sim, é legal falar oi pro vizinho, filho da puta. Mas você é legal, eu nunca sorri. E agora eu vi que a vida tem sentido e eu vou sorrir, eu vou falar bom dia, vizinho. Você precisa de ajuda para trocar o gás? Eu troco o seu gás, não importa. Toda safadeza que você já fez. A vida tem sentido. Às vezes acontece um curto-circuito e a pessoa consegue olhar para dentro, enxergar as necessidades, e aí ela consegue enxergar as dores e as violências sofridas e olhar para isso e fazer uma grande limpeza. E ela começa a se curar. Você sabe o que você precisa para se curar? Você precisa que o seu corpo esteja liberado, que o seu corpo esteja conectado, que a energia esteja fluindo. A ideia da acupuntura muitas vezes é isso, né? Você pega uma agulhinha e coloca ali em pontos, eu vou falar, não sou acupunturista, são pontos como se tivesse um curto-circuito e a energia não passa. Aí quando você coloca aquela agulhinha, a energia passa. Aquele rio que estava estancado, ele flui. E a energia precisa fluir. Quando a energia flui, quando o rio, através da correnteza dele, consegue levar os galhos parados, as folhas paradas, consegue movimentar aquilo, assim como a corrente sanguínea, né? O sangue precisa fluir, porque ali no sangue que tá todas as moléculas de oxigênio, e o oxigênio precisa chegar em todas as células do corpo. E quando ele chega e ele oxigena, ele renova, ele gera energia, e é isso que a gente precisa, do fluir. A gente conecta. E a vida vai fluindo. Quando a gente está muito tempo estagnado, então a gente está com as dores, né? As dores físicas, as dores emocionais, as dores do pensamento, e a gente começa a mexer, a gente vai tendo um processo de desintoxicação também, que não é fácil. É como quem para meditar pela primeira vez, pela segunda vez, tá ainda na primeira semana. É ruim.
A primeira vez é legal, porque é uma novidade. Talvez a primeira semana é legal, porque é uma novidade. A gente te convida para meditar pelo menos 8 semanas com a gente. Vê aí o link na nossa playlist de meditação. Medite! Medite! Porque no primeiro momento, a super novidade, legal. Mas depois você perde a vontade. Porque você começa a ver aquelas folhagens passando, e tá meio podre, tá meio fedendo, tá meio... Por que isso? Você já foi num lugar onde tem um riozinho, uma cachoeira, onde tem... A água tá paradinha ali e a folhagem tá paradinha ali há muito tempo? Ela começa um estado de... Eu não queria falar putrefação, né? Mas é o que é, o que eu posso fazer? Se você mexe ali, é muito fedor. É um cheirinho desagradável. Mas é normal, né? Porque aquilo dali vai decompor, vai virar depois um outro componente orgânico para aquelas plantinhas ali poderem se nutrir. Vai ter alguma chuva ali naquele riachinho e depois vai levar aquela folhagem toda. É bem assim com a gente. Os seus pensamentos, as suas emoções. Eu tô batendo aqui no microfone, deve estar dando ruim, né? Seus pensamentos, suas emoções que estão paradinhas, estancadas, porque você não quer mexer neles. Você acha que elas estão como? Elas estão cheirosas? Não tá. É desagradável. Aí a gente senta pra meditar. É desagradável. Mas você vai fazendo isso com constância e por isso você tem que entender o que é que você tá fazendo. Você não tá sentando pra meditar porque é gostosinho. Você tá fazendo isso porque alguém mandou você meditar e fez sentido. Porque eu pedi para você meditar, porque alguém aqui do YouTube pediu, porque a sua terapeuta, o seu terapeuta pediu, porque pediu, orientou, mandou, não sei o quê. Mas é isso, para trazer vida, para trazer conexão. E esse fluxo é a própria vida que vai te curar, assim como um ferimento. Quando você se corta, quem é que cura o seu corte? É o remédio? É a pomada que você passou? É o ponto que você deu? É o teu corpo. É todo o mecanismo vital que está funcionando dentro do seu corpo. Agora, é claro, a gente vai fazer os procedimentos para ajudar, para evitar uma infecção, vai dar o ponto, porque deixar bonitinho do jeito que a gente quer, sozinho, o corpo não vai ter essa vaidade, né? Ele vai fechar para você ficar seladinho depois. A gente dá os pontos para ficar bonitinho, né? E depois vai e faz uma cirurgia para nem ver que teve ponto. E tem uma borboletinha aqui. Então, a ideia é que essas dores, esses adoecimentos físicos, eles se resolvem. Na maior parte, eles se resolvem com o tapping, com essa técnica que a gente usa aqui. Então, é claro que esse adoecimento interno, esse adoecimento da alma, ela vai se resolver também com as mãos. Veja, é a gente que tá lá curando? Então, não, a gente tá potencializando o corpo numa atividade que ele faz muito bem. Então, por que ele adoeceu? Porque a gente tem um cotidiano muito adoecido. A gente acorda num horário errado, a gente dorme num horário errado, a gente come coisas erradas, a gente pensa coisas muito equivocadas. A gente vive numa sociedade que se abraça em nome do capital, né? O nome do sistema é esse, né? O capital. Não é em nome do social, não é em nome da felicidade, é em nome do capital. E tá todo mundo ralando aí por capital, porque sem capital você não come, você não paga as suas contas. Mas assim, capital é tempo de vida. E aonde é que tá o tempo da nossa vida? Atrás do capital. Então é tudo muito desconectado. Então, nós estamos adoecidos, a sociedade tá adoecida, mas a tendência é evoluir, né? A sociedade, a natureza, tudo evolui, gente, tudo evolui. É que demora um pouco, demora. Agora, quanto mais atento a gente tá para onde a gente tá indo, atento em relação a qual é o nosso objetivo, saber se o seu objetivo de vida é seu mesmo ou é de alguém que você pegou emprestado e não sabe nem de quem... Precisa saber, se você pegou um objetivo de vida emprestado, você tem que saber... Porque no momento em que você entender que não faz sentido para você, você devolve pro outro. Devolve, pro outro não te dá mais. É que às vezes a gente descobre que esse objetivo não nasceu da gente, geralmente não, né? Nós somos seres sociais, né? A gente nasce olhando, copiando e aprimorando. Às vezes a gente gosta, né? Mesmo sem entendendo que não é nosso, não é original nosso, não tem problema, faz sentido para mim, gostei. O importante é que você se permita se questionar, filosofar, duvidar. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque para tudo. Porque para todos, inclusive para você, né? Por que você está comendo isso? Por que você está assistindo isso?
Por que que você está trabalhando com isso? Por que que você está indo nesse caminho e não naquele caminho? Agora vem cá. Tem pessoas que não têm ideia do para onde estão indo, qual é o objetivo de vida. E aí vale a pena colocar isso como projeto de vida, né? A gente tem falado de projeto porque a gente está no meio de uma mentoria, tem as pessoas que estão inscritas na mentoria, estão caminhando com a gente, e aí tem ali os encontros exclusivos, segunda-feira agora tem esse encontro, mas tem as pessoas que não estão inscritas, mas elas estão caminhando conosco também. Segunda-feira tem live aberto, tal, pode mandar dúvidas também pra gente. Então, nesse momento, a gente está olhando para um projeto que seja importante para você. Se você não consegue ter ideia de um bom projeto que faça sentido na sua vida, porque a sua vida está sem sentido, coloca isso como projeto. Descobrir qual é o sentido da sua vida. Ou descobrir por que é que a sua vida não tem sentido. É um projeto complexo, é por isso que a gente está aqui. Tem projeto que é simples demais, mas a gente não avança porque ele é tão simples que eu vou deixar para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã. É bom ter pessoas com você para te cobrar, para falar, e aí, como é que tá? Cuida do teu projeto? Mas tem projetos que são complexos demais, a gente não sabe nem por onde começar. Importante ter aí uma orientação, né? Independente de qual seja o seu caso, medite. Medite. É fácil meditar? Não é. É por isso que a gente está colocando as meditações no canal. Porque não é fácil meditar. Não é fácil querer meditar. Não é fácil sentar para meditar. Você precisa de uma meditação guiada para você meditar? Não precisa. Acontece que às vezes a gente não sabe nem por onde começar. Então você coloca a meditação guiada. Lembrando que a meditação que a gente está colocando no canal não é meditação para ser gostosinho, embora muitas vezes vai ser muito gostosinho, né? Mas não é uma meditação, pelo menos nesse primeiro momento, não tem muito disso, não. Imagine flores lindas, veja que sol gostoso. Não tem isso. A meditação é assim, ó, passa 30 segundos em silêncio, ele fala, observa tua bochecha, observa teu nariz, observa tua respiração. Aí ele fala, por que é para observar a respiração? Porque a meditação da atenção plena. É para você estar presente. É para prestar atenção na bochecha. Qual que é a importância da minha bochecha? A importância é que ela existe e ela tá aí. Você consegue sentir a sua bochecha? Tem que sentir, ela é uma parte de você. Presta atenção nos seus dedos. Qual é a sensação nos seus dedos? Você só é capaz de sentir a sensação dos seus dedos se você estiver presente. Se você estiver pensando como é que vai ser o dia de amanhã, você não sente nem o seu dedo, nem sua respiração, nem nada. Se você estiver pensando na briga ou na conversa super gostosa que você teve ontem ou meia hora atrás, você não está prestando atenção nos seus dedos. Não tem como estar no futuro, ou estar no presente, ou estar perdido por aí e prestar atenção nos seus dedos. E esse é o desafio. Você é capaz de prestar atenção na sensação dos seus dedos? Você é capaz de prestar atenção na sua bochecha? Linda, fofa. Você consegue? Eu quero ver. Eu tô pagando pra ver. Aliás, eu tô pagando mesmo. Enquanto meu canal não for monetizado, eu tô pagando aqui. Tô aqui pagando pra tu ver. Porque se você não for capaz de prestar atenção nas sensações do seu corpo no momento presente, você é capaz de quê? Você é capaz de quê exatamente? E através de quem? Porque aí a gente volta assim, você tá indo para esse objetivo, mas quem bolou esse objetivo para você? Quem é que estruturou essa estratégia de vida que você está seguindo? Certeza que foi você? Porque, com todo respeito, se você não conseguir prestar atenção na temperatura da sua face, se você não conseguir prestar atenção na sua respiração, nos seus dedos, se você não conseguir fazer isso, quem me garante que é você que definiu a vida que você vai levar? Porque para ter uma estratégia de vida, para ter um objetivo de vida bem traçado, você tem que estar presente. Você tem que ter definido isso. Você tem que ter refletido sobre isso. E para fazer essa reflexão, isso é muito complexo. Isso exige muito. Aí, prestar atenção na bochecha, a fichinha. Você consegue? Esse é o desafio. Vai lá meditar. Não precisa botar o vídeo do YouTube. Não precisa. Você coloca um timer, 1 minutinho, e presta atenção na sua respiração. E tenta não pensar em nada. E tenta não ser levado por nenhum pensamento. E tenta não ser raptado por nenhuma emoção. Se você conseguir, tenta 5 minutinhos.
Se você conseguir, faça 10 minutos. Isso já estaria ótimo. Isso já é o suficiente para mudar muita coisa na sua vida. Se você começar a sentir dificuldade para ficar nessa meditação e acabar se dispersando, quando vai ver, já levantou, já desistiu da meditação e nem tinha percebido, coloca o áudio para te guiar nesse processo, porque ele ajuda muito. E é nesse treino de estar presente 10 minutinhos por dia com a pessoa mais importante da sua vida, é que você vai elaborando essa conexão. E você vai conseguindo sentir se o caminho pelo qual você está caminhando faz sentido ou não. Às vezes faz sentido, mas tem alguns detalhes que não fazem sentido. Que tem alguns detalhes que denunciam um adoecimento presente na tua vida, que se já não explodiu em alguma doença diagnosticada, ela pode vir a surgir logo mais, logo menos. Por isso, medite e por isso realize essa técnica, né, do tapping. Existem outras técnicas fantásticas. A que eu domino, a que eu mais tenho domínio é a do EFT, né? Tem uma outra também, mas a gente não ensina para quem não tem o diploma da psicologia. É meio que... Ai, bagunçou aqui. É meio que reserva de mercado, né? Eu acho que é isso. É claro que muitos colegas vão dizer, não, você não ensina para quem não é da psicologia, porque é muito perigoso. Não, não é perigoso. Todo mundo deveria ter acesso a todos os conhecimentos de evolução, né? É que tem muita coisa que é de reserva de mercado. Então, sim, tem coisas muito simples, técnicas muito simples, mas só quem tiver conquistado o diploma. Porque assim você pode cobrar mais caro também. Essa é a lógica do capitalismo. Não fui eu que inventei, nem defendo o capitalismo. Eu defendo a saúde. Eu defendo o bem-estar acima de tudo. Eu defendo a evolução, a livre evolução. Só que para ter livre evolução é importante que as suas células estejam nutridas. É importante que você não tenha passado, sofrido uma série de traumas ao longo da sua vida. E querendo ou não, quanto mais dinheiro você tem, mais você consegue pagar, terceirizar apoios e serviços de cuidado, de saúde mental, de saúde física, né? Enfim, então a desigualdade social, ela tanto gera muitos traumas, é um ciclo, né? Os traumas ajudam a gente a defender um sistema totalmente torto e obsceno, né? E esse sistema torto e obsceno continua produzindo a desigualdade social. Mas está tudo bem, a gente caminha para a evolução, nós estamos sempre evoluindo individualmente, não teria como ser diferente, a sociedade está sempre evoluindo também. Agora, sigamos atentos aos nossos sintomas, porque são os nossos sintomas que estão dizendo, olha para cá, que aqui tem uma coisa urgente que precisa ser cuidado agora. Então, não queira diferenciar. Se está doendo no físico, cuida do teu físico. Tá doendo na alma, tá doendo emocional, tá doendo no pensamento que não desacelera nunca. É uma dor. Cuida disso. Esteja atento a isso. O quanto antes você entrar para isso, você resolve, você dinamiza a tua vida. Acho que é isso. A gente segue falando aí desses assuntos, tendo dúvidas, mandem para mim. Algumas pessoas eu vou respondendo no WhatsApp mesmo, porque eu acabo respondendo muito de manhãzinha ou no meio do dia, em algumas brechas, aí eu já vou e respondo a pessoa. Agora, tendo oportunidade, eu vou tentar gravar por aqui, né, que eu compartilho a resposta e acabo... Eu vou monetizar meu canal, né, então assim, eu tenho que falar pra mim que eu tenho que gravar meus vídeos. Então eu gravei muito vídeo já e encaminhei pra pessoa, diretamente pra pessoa, algo assim, né, do jeito que eu tô fazendo aqui, só que eu encaminho pra aquela pessoa. E é bacana a gente coletivizar. Sempre que a gente puder coletivizar, tem coisa que não dá, tem coisa que tem que ser no privado mesmo, é claro, né? Tem muitas coisas que tem que ser no privado mesmo. No entanto, aquilo que a gente puder tornar coletivo, a gente auxilia, né? Às vezes a pessoa tá precisando dessa resposta, tá precisando desse conteúdo e aí chega para ela. Então é isso, um beijo, a gente se vê na próxima. Mua!